Abre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Muito bom dia, meu querido irmão. Um grande dia para você, cheio da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor nosso Deus, cheio da presença do nosso Deus. Diga bom dia para quem está perto de você, direita, esquerda. Bom dia, bom dia. Olha, coisa boa. Chegamos no último dia do congresso. Que coisa boa, né? Estamos aqui debaixo da proteção e haveremos de retornar debaixo da proteção do Senhor, o nosso Deus. O nosso tema é e sempre alegre. Nós iremos falando de Jesus Cristo, a alegria de todos os seres humanos. Qual é o nosso tema? Muito bem, e a nossa divisa? Brilho celeste. Vamos ficar de pé, cantar bem alegremente. Acho que é a última vez que a gente está cantando. Cante alegre ao Senhor, sempre alegre. Celeste,
Agora, atendendo a pedidos e mais pedidos, porque com essa pandemia eu desaprendi totalmente, eu vou relembrar com vocês, vamos ficar de pé e vamos fazer o nosso pororó. Vamos lá? Vamos fazer o pororó. Então, vamos, a formiga vai ficar para outra vez, tá bom? Pode, DJ, soltar o som. Tá cheio de amor, tá cheio de amor, oh, oh, oh. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor, tá cheio de amor. Aquilo que o coração tá cheio, tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor, tá cheio de amor, oh, oh, oh. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor, tá cheio de amor, oh, oh, oh.
um pouquinho, até eu cansei. Almejo o dia que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão.
nomes, mas deixe este que te ama louvar-te para sempre, para sempre. É a luz que brilha em nós. Tu és quem julga o certo do errado, tua glória é majestosa, mas deixe este que te ama louvar-te para sempre, para sempre. A luz que brilha em nós. Nós vamos ouvir agora o pastor Elildes, mas enquanto ele está vindo, ele já é idoso, né? Ele vem devagarinho, dá tempo, vai dar tempo. Enquanto ele está chegando, eu quero dizer duas coisas rapidamente, antes de dizer as outras coisas que eu preciso dizer para vocês hoje. Duas coisas. A primeira é que eu não entendo porque algumas igrejas, algumas das nossas igrejas, estão esquecendo da beleza que é o canto coral, não é? Que coisa bonita, que coisa extraordinária, uma das nossas riquezas, mas alguns colegas, algumas lideranças, não é? Não têm conseguido enxergar a beleza do canto coral. E a outra coisa, associada a essa, você viu que a média da idade aqui está próxima da média da idade do pastor Elildes. Quase todo mundo na casa dos 80, não é? Então, não deixe de cantar, não deixe de participar das atividades da igreja, não se sinta superado, não se sinta envelhecido. Você, enquanto tiver fôlego, deve louvar ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu não quero tomar seu tempo não, mas eu precisava dizer essas duas coisas depois de ouvir o coro do congresso formado por congressistas, formado aqui,
Ninguém ensaiou antes. Isso é fruto do trabalho no congresso. E no próximo congresso você pode participar desse coro também. É só querer, é só estar nos ensaios, tá bem? Então que Deus possa nos abençoar, resgatando essa beleza que é o canto coral nas nossas igrejas. Pastor Elildes, Deus o abençoe. Na última palavra para os congressistas, não sua última palavra, evidentemente. Se Deus quiser. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Deus é bom e pela bondade dele nós chegamos até aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para a casa da gente, mas leva muita coisa boa no coração. Eu ouvi um diácono certa vez pregando, quando eu era seminarista ainda, lá no nosso Seminário do Sul, e esse diácono foi pregar para os seminaristas, e ele disse assim: eu vou usar para vocês palavras muito simples e diretas. Ele disse: guardem uma coisa, sempre que vocês forem para alguma coisa de Deus na vida de vocês, leve o balaio. E eu não sabia o que era balaio, para ser um sufoco. O que é balaio, meu Deus, o que é balaio? E ele explicou para a gente. É como que leva o recipiente, né? Leva a cestinha, porque quando você vai para alguma coisa de Deus, só volta vazio quem não levou o balaio. Todo mundo que vai com balaio, volta de balaio cheio. Meu desejo é que nesse congresso, seu balaio volte cheio para a sua igreja. Amém, irmãos? Muita coisa boa, muita lição de Deus para o nosso coração. É claro que nós somos falhos, imperfeitos. Se depender de nós, a coisa não acontece, mas conosco está o Senhor. Então a gente faz a nossa parte. A gente trouxe o balaio e a gente leva o balaio cheio. As demais ações, elas pertencem ao nosso Deus que nunca falha. E nós vamos avançar para a glória do Senhor. Eu quero agradecer, foi uma riqueza para a minha vida participar desse congresso. Desde a terça-feira aqui chegando, pregando a palavra de Deus, vendo tudo acontecer, sendo enriquecido ao ouvir as palestras, ao participar com os irmãos desses momentos tão alegres e tão felizes. E eu queria dizer a vocês o seguinte, fazer um combinado com vocês: quando vocês puderem, e quando o pastor de vocês deixar, vão todo mundo lá visitar a primeira igreja batista em Cabo Frio. Lá em Cabo Frio, não procura outra não, vai na PIB, as outras não, vão na primeira igreja, onde tem o pastor mais bonito do Brasil, está lá. Então vai para a PIB de Cabo Frio, você vai lá, você fecha o olho e vai ver o Josinei, mas o Josinei eu sei que é feinho, mas você olha para o pastor, vamos estar juntos lá, vocês vão ser muito bem recebidos quando visitarem a nossa cidade, estarem conosco na primeira igreja batista em Cabo Frio. Vai ser uma alegria muito grande poder dar um pouquinho do carinho que a gente recebe aqui, participando desse congresso com todos vocês. As portas da igreja lá, por que precisarem, sempre estarão abertas para receber os irmãos com muito carinho, com muita alegria, quando não tiverem atividades em suas igrejas, obviamente, quando estiverem passeando na região, quando o pastor de vocês deixarem. Eu, inclusive, queria sugerir, se vocês chegarem agora de viagem e falar: pastor, nós vamos todos lá na PIB Cabo Frio domingo. Ele vai ficar muito feliz, faz esse teste só. Ele vai ficar muito feliz, vai até pagar o ônibus para a caravana ir lá, para vocês celebrarem a Deus. Faz um teste lá, pergunta ele: pastor Elildes falou que o senhor vai ficar muito feliz se nós passarmos esse domingo todo lá na PIB de Cabo Frio. Não vai fazer mal a ninguém não, pode ficar tranquilo. Meus irmãos queridos, vamos à Bíblia, a palavra de Deus, para esta nossa última reflexão no 18º Congresso. E vamos falar um pouquinho sobre olhando para Jesus. E vamos pensar um pouco sobre isso. Mais uma vez, pastor Gilton e sua equipe, obrigado pelo convite, a riqueza para poder estar aqui participando desse evento. A Bíblia diz assim, irmãos, em Hebreus 12, versos 1 e 2: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Palavra do Senhor. É muito interessante que quando a gente alcança e encontra propósito na nossa vida, tudo faz a diferença. Tudo passa a mudar nas nossas atitudes quando encontramos o propósito de Deus para a nossa vida. Conta-se que um vendedor foi enviado para um país vender sapatos. E quando ele chegou naquele país para aquela missão, ele ficaria ali algumas semanas e ele iria levar alguns pares de calçados para tentar implantar a venda deles naquele lugar. E quando aquele vendedor chegou lá, ele olhou todo mundo descalço, começou a olhar todo mundo andando descalço, e aquele vendedor disse assim: olha, pode me mandar de volta, para que eu vou ficar nesse país aqui? Ninguém aqui usa sapato, então eu quero voltar. Mas você está aí há um dia só. Não adianta ficar aqui, é prejuízo ficar nesse lugar. E aí ele volta, paga-se tudo, mas a empresa não desistiu. Esperou um ano, mandou outro vendedor naquele lugar. Quando aquele outro vendedor chegou naquele país, ele olhou, e no mesmo dia ele ligou para a empresa e disse assim: olha, quero pedir que vocês tripliquem as remessas de sapatos. Manda muito mais, porque eu andei por aqui e vi que todo mundo está descalço. Então todo mundo precisa de sapato nesse lugar. O que mudou de um vendedor para o outro, irmãos? A forma de ver, o encontro do propósito da vida. Um olhava para aquelas pessoas como quem não precisa de sapatos. O outro, otimista, olhou para aquelas pessoas e entendeu: todo mundo aqui precisa de sapatos. É campo fértil. Meus irmãos, a gente aprende muito quando a gente tem um olhar no propósito da vida, que faz a diferença para o nosso coração. E o autor aos Hebreus, ele vai lembrar para todos nós que temos um propósito na vida, porque ele começa dizendo: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Isso quer dizer que nenhuma pessoa vem a esse mundo sem ter um propósito. Há uma corrida proposta para a vida, há um propósito para cada pessoa estabelecida por Deus, e pode ser que até hoje você não tenha encontrado o seu, mas nunca é tarde para encontrar o propósito de Deus para a nossa vida, nunca é tarde. Talvez você diga: mas agora, nessa idade, nunca é tarde. Eu fui pastor na primeira igreja batista no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, antes de assumir a PIB de Cabo Frio. E naquele ministério, um tempo muito especial, muito bom. Ali tinha uma senhora que é membro fundadora e muito preciosa para a igreja. O seu sobrinho está aqui, o pastor Jefferson. A irmã Maria José, casada, dedicada, muito dedicada a Deus, muito dedicada à igreja, e o seu marido não se convertia. E aquilo incomodava a gente, que eu passei nessa igreja há 8 anos, e aquilo mexia, até que a gente ia culto no lar na casa dela, pregava evangelisticamente, até que teve um culto, parece que é Deus que vai tocando na gente. Eu não sabia eu que logo depois iria deixar esse pastorado e seguir para outro. Foi o último culto na casa dele, na casa dela, comigo, o pastor da igreja. O culto acabou, fiz o apelo. Sabe quando você fala assim: vai ser hoje? Meu Deus, toca no coração desse homem. Nada. Aí começamos a comer cachorro quente. Come cachorro quente, depois de culto no lar, uma bênção, né? Come cachorro quente. Eu não aguentei, eu fui e pedi licença, entrei, ele estava sentadinho no sofá. Pedi para o pessoal que estava lá fora conversar um pouquinho mais distante. Me abaixei na frente dele e disse para ele assim: eu venho aqui desde que cheguei para a igreja, vários cultos, e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele já sentadinho, as pernas fracas, falava baixinho. Por que o senhor não entrega a sua vida a Jesus? Eu não aguentei, tive que ir diante dele. Por quê? E eu me surpreendi que ele me disse assim: eu vivi minha vida toda, agora eu estou velho, agora não adianta. E eu disse: claro que adianta, porque o senhor está vivo. Só não dá para entregar a vida a Jesus depois que você partir sem Ele desse mundo. Mas enquanto o senhor está vivo, é a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus.
E por que o senhor não faz isso agora? Eu fiquei preocupado que ele era bem gordinho, foi ficando vermelho, disse, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E aí ele foi, e aí veio lágrima no olho, e ele disse assim, então eu entrego agora minha vida a Jesus. Eu mandei parar o cachorro quente, chamei o povo para entrar, e nós oramos ali, o culto continuou, voltou o culto que teve conversão, a gente orou junto ali, cantou um hino. Eu mando toda hora cantar hino, né? O pessoal fica até enjoado, vamos cantar um hino, cantou um hino, e ele se converteu. Meus irmãos, isso foi na terça-feira. Na quarta-feira eu contei para a igreja, para quem não estava no culto no lar, e aquilo alegrou o coração do povo, e a irmã Maria José deu um testemunho, pastor, ele se converteu mesmo, porque ele criticava muita coisa, mas ontem na hora que eu deitei do lado dele para dormir, ele disse assim, agora eu sou crente, e aquilo que ele condenava, ele agora falou assim, separa o meu dízimo. Eu disse, pastor, aquele homem se converteu, até do dízimo ele falou. Morreu 2 meses, eu acho, depois. Não imaginávamos. A gente não conhece o caminho de Deus, a gente não sabe os propósitos, mas a gente precisa entender, irmãos, que sempre é tempo para achar o propósito de Deus para a nossa vida. Não tem esse discurso conosco de que já acabou o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo que Deus tem nos dado. Ninguém está nesse mundo sem ter um propósito. Há pessoas que podem passar nesse mundo sem conhecer o seu propósito, mas tinham, só não se encontraram com ele. E o autor aos Hebreus diz para a gente, vamos correr a corrida que nos está proposta, tem missão para a gente. E é interessante que o texto ainda mostra que o propósito de Deus para a nossa vida é vivido em comunidade, em conjunto. Nós não somos isoladamente, nós somos como um corpo, porque ele vai dizer que essa corrida proposta, ela é rodeada de uma nuvem de grandes testemunhas, de uma grande nuvem de testemunhas. A bênção é que nós não experimentamos os propósitos de Deus para a nossa vida sozinhos, não é assim que acontece. Há uma comunidade de fé, há uma família espiritual. O sentido de ser igreja é sempre um sentido comunitário, dá estímulo para o cumprimento do nosso propósito espiritual. Como é bom a igreja, como é abençoada a igreja. Ser igreja é uma alegria, eu amo igreja, amo ser a igreja. Abaixo de Deus, tudo que tenho na minha vida, devo à igreja de Jesus. Até casar, eu casei por causa da igreja, porque na igreja eu conheci a minha esposa. Então a igreja é bênção, por isso que nós corremos o nosso propósito de vida, e a igreja é parte disso para a nossa vida. E qual o nosso propósito, irmãos? Propósito comum, propósito inicial que alcança o coração de todos. O nosso propósito é cumprir o que Deus tem para nós com alegria, olhando para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, as coisas começam a se clarear diante de nós, porque a questão é Jesus. Vida cristã sem Jesus não é vida cristã, é uma farsa. Sem olhar para Jesus, nós podemos até viver um ritual religioso vazio, mas sem olhar para Jesus, nós não conseguiremos ter uma experiência verdadeira de fé. Nós podemos virar ritualistas e até frequentadores de templos, mas se não olharmos para Jesus, nós não teremos o sentido real do que a fé faz no nosso coração. E é olhando para Jesus que a gente aprende algumas coisas. Eu quero destacá-las com vocês, a partir da experiência do texto de Hebreus e da riqueza bíblica como um todo. Em primeiro lugar, eu destaco que olhando para Jesus, nós contemplamos o próprio Deus. O olhar para Jesus é um olhar revelador, porque ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 9, quem vê a mim vê o Pai. Olhando para Jesus, nós conseguimos enxergar o nosso Deus. Ao olhar para Jesus, nós conseguimos ter a demonstração da sede do conhecimento de Deus. O mistério de Deus é conhecido em Jesus. Se queremos mais de Deus, precisamos querer mais de Jesus. Jesus para nós é a face visível de Deus. Em Jesus, Deus tem corpo e vem morar entre nós. Cristianismo sem Jesus não adianta. O que tem sido ensinado erradamente por alguns grupos por aí, de que todos os caminhos levam a Deus,
de que nós precisamos ter um discurso politicamente correto, e que precisamos entender de que as expressões religiosas conduzem o povo ao mesmo Deus, é tudo o mesmo Deus. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que o caminho para Deus tem nome e é Cristo Jesus. Ele que é o Deus encarnado. É inadmissível uma experiência religiosa de Deus se não passar por Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Jesus é tudo para nós. Como nós cantamos, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Ele é a preciosidade da nossa vida. Nós precisamos sempre buscar mais de Jesus, querer de Jesus, falar de Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, nós temos o conhecimento, o olhar do próprio Deus. Nós somos o povo de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Então você é de Cristo, olha para Ele, foque em Jesus. Ele não decepciona, Ele não frustra ninguém. No relacionamento com as pessoas, a gente se machuca. No relacionamento até na nossa igreja, às vezes acontece alguma coisa que a gente fica triste. Lidar com gente não é assim? Só que o que anima e faz a gente prosseguir? É que a gente não perdeu o olhar principal. O olhar principal que dá alegria é olhar para Jesus. Então olha bem para Jesus, mira Jesus, agarre-se em Jesus, porque você estará agarrado no próprio Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quando a gente se olha no espelho, minha avó, que já está na glória, dizia assim: não fala mal de foto, que às vezes eu pegava a foto e falava assim: não estou feio na foto. Ela fala isso não, fala mal da foto não, que foto é a cara da gente. Ela dizia: foto é a sua cara, fala mal não, diz está bom. Quando a gente se olha no espelho, eu não sei, se você olha no espelho, você gostaria de ver algo diferente? É a gente mesmo. É como se quando Jesus olhasse no espelho, Ele visse o Pai. Eu e o Pai somos a mesma coisa. Jesus é Deus. Nada pode mudar essa realidade. Nós não servimos a qualquer pessoa não, irmãos. Nós servimos ao Deus da nossa vida encarnado, a Jesus. Ele é nosso Senhor. Olha para Ele. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu repito muito lá na nossa igreja, de que a maior bênção, o maior propósito do ministério pastoral é caminhar com um povo que fica apaixonado sempre, amando sempre a Jesus. Não o pastor, nós somos falhos, mas a Jesus, o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores. Olha e ame Jesus, Ele é seu Senhor. Segundo lugar, irmãos, olhando para Jesus, nós sentimos alegria no cumprimento da missão. É isso que faz a diferença. É interessante que a Bíblia dá o seguinte relato sobre Jesus no cumprimento da missão dele. A Bíblia diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Jesus nos ensina que o propósito é o que traz o suporte. Ninguém deixa de se alegrar quando aquilo que é propósito para a sua vida está diante de você. Eu sei onde eu estou chegando, para onde estou indo. Eu sei como termina a minha história. Eu sei que o céu me aguarda. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Então todos os percalços da caminhada são secundários, porque nada se compara com a glória que há de ser revelada. Tudo é relativo diante da absoluta verdade de Deus no nosso coração. Ele suportou a vergonha, ele não ligou para isso, porque ele sabia da proposta de Deus para a sua vida. Meus irmãos, nós somos pressionados de todos os lados. As pressões vêm para fazer-nos olhar para baixo, para ficarmos machucados, maltratados. Mas, irmãos, quando nós temos Jesus como nosso Senhor e entendemos a alegria da missão, nada tira a gente do foco. Eu não sei, vocês já viram, antigamente tinha um personagem que tudo para ele era ruim, ele só ficava reclamando, já viram? Ó vida,
ó céu, ó azar, e ir embora nessa ladainha. Às vezes, irmãos, há pessoas que o problema está lá na China, e ela já está aqui toda para baixo. O que está vendo, meu irmão? Eu estou achando que no mês que vem vai vir uma onda de frio, eu vou resfriar, já estou para baixo, eu acho que eu vou ficar resfriado. E a gente vai construindo a nossa vida. Eu conheci uma pessoa, eu ainda era adolescente, era muito interessante, me marcou. Era difícil aquela pessoa chegar na igreja com um sorriso, sempre para baixo e chorosa. E eu fui tentar descobrir quais eram os motivos. Aí eu perguntava, o que houve? Olha, não estou brincando não, é fato. Um dia foi o seguinte: o cachorro da minha vizinha está doente, eu não estou conseguindo nem cantar. Eu disse, meu Deus do céu, ela não vai cantar ao dono da vida dela, porque o cachorro da vizinha está doente. Eu tenho que amar os animais, e eu não quero que cachorro nenhum fique doente, mas nenhum cachorro, nem um boi, nem um touro vai me fazer deixar de cantar a glória do meu Deus. O que é mais importante do que celebrar a glória e a presença de Deus? Alegria na missão. Irmãos, eu vou dizer para vocês, no início do ministério, às vezes eu me abatia com certos comentários, ficava assim, nossa, que coisa. A gente vai aprendendo que a gente precisa estar feliz, mesmo diante dos atropelos da vida, porque nós estamos servindo a Jesus, e é para Ele que nós estamos desenvolvendo a missão. Pastor, mas lá na minha igreja não me compreendem, mas Jesus compreende. Mas eu queria fazer isso, vamos fazer, porque Jesus está com você. Como dói uma dificuldade no ambiente familiar. Eu sei que a gente precisa ter noção de todas as coisas. Eu morria de rir com um pastor, hoje ele já está na glória, mas ele foi contar um dia um testemunho dele para a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, estávamos reunidos, e aí, contaram um testemunho dele, ele estava sentadinho, de que uma vez disseram para ele assim, mas é o jeitinho dele, eu acho que eu não faria isso não, mas disseram para ele assim, pastor, está na hora do senhor sair da igreja, que o povo não gosta muito do senhor não. Aí ele ficou olhando, ele muito velhinho, tinha passado já do limite da hora mesmo, mas muito velhinho. Aí ele disse que um dia ele pegou o microfone e disse assim, meus irmãos, estou sabendo que tem gente querendo que eu saia, porque diz que não gosta de mim. Paciência, Deus gosta. Meus irmãos, eu não quero pegar o exemplo desse pastor, mas quero pegar uma fala dele. Talvez você olhe e diga assim, poxa, ninguém gosta de mim. Nunca diga isso. Ninguém não, Deus gosta. E se Deus gosta, já começamos na vantagem, não é verdade? Se Deus gosta, nós já começamos na vantagem. Às vezes, irmãos, alguém pode até lançar um falso testemunho sobre você. De repente um parente não te compreende, ou acontece um julgamento precipitado sobre a sua vida. Olha, isso vem para te derrubar mesmo, mas não deixa de derrubar não. Olha para Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, a gente encontra alegria na missão. Jesus suportou a cruz, suportou a vergonha da cruz, porque Ele manteve a alegria no seu propósito. Vamos para o último, para a gente terminar. Olhando para Jesus, irmãos, antevemos a vitória final. Aqui está um dos grandes mistérios da fé. A gente olha para Jesus e a gente consegue antever a vitória final. A visão do texto é linda, é linda. O autor aos Hebreus, ele faz uma alusão à exaltação de Jesus acima de todo nome. A Bíblia vai dizer no texto que lemos que Ele está assentado à direita do trono de Deus. Olha que coisa interessante que Paulo registrou escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2. Ele diz a nós o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? A morte da cruz não tirou a vitória final de Jesus. A vitória é dele. Então, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, não por nós, mas porque Ele é vencedor, eu também consigo ver a minha vitória em Jesus. Eu sou vitorioso na vitória de Jesus. A vitória de Jesus me inclui. Por isso eu posso dizer que eu tenho vitória. E o céu nos espera. Um dia eu estarei no céu e você também. Não estou dizendo que quero estar agora, não. Gosto muito de estar aqui. Mas eu sei que pode ser amanhã, pode ser daqui a 30 anos, daqui a 100 anos. Eu sei que quando terminar minha caminhada nesse mundo, eu vou morar no céu, num lugar perfeito, pleno, para sempre. Nada vai atrapalhar a minha comunhão com Jesus, porque no céu nem tem aparência, sombra de pecado. Lá é perfeito, o corpo que receberemos perfeito. Todas as primeiras coisas já serão passadas, nós vamos morar no céu, e o céu é a coisa maravilhosa, pastor Gilton, porque o congresso lá começa e dura a eternidade. No céu, irmão Berenice, o estique, e no céu a gente vai assistir cabeça. No céu não tem reumatismo, aquele troço, tudo esses, nossa, não tem nada. No céu é festa, alegria, é estique-se, é canta, é louvor, é tudo bom demais. Teve um irmão que disse assim: pastor, o céu deve ser muito bom, a gente deve comer churrasco todo dia e nem ataca o colesterol. Eu disse: então é isso mesmo, irmão, pensa nisso também. O céu é o lugar onde há delícias perpetuamente. O que vai ter lá? Nós sabemos com detalhes? Não. A Bíblia nos revelou o suficiente para a gente entender que o céu é maravilhoso, o céu é esplêndido, o céu é fascinante. Tudo de melhor nessa vida não se compara àquilo que o céu será na nossa história. É para lá que nós estamos indo. Olhar para Jesus é saber que o céu nos espera. Se nós vamos morar eternamente no céu, tudo o que acontece aqui para a gente é relativo. Aqui nós sofremos mesmo. Jesus não enganou a gente. Ele disse que no mundo teríamos o que, irmãos? Aflições. Ele só pede para a gente ter bom ânimo. Ele venceu o maligno, nós vamos vencer também. Nós estaremos no céu com Jesus. Olhar para Jesus é ter essa certeza de bênção. Por isso que a vida do cristão é uma festa. A vida do cristão é uma celebração. A gente não consegue explicar, mas a cada manhã nós somos inundados por uma misericórdia que se renova. E a esperança vai saltitando na nossa vida. E quando tudo vem para nos derrubar, nós passamos por cima avante, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim é a nossa vida. Olhando para Jesus, eu quero te desafiar a continuar assim. Olha para Jesus, foca em Jesus. Saia do 18º congresso olhando para Jesus. Encontre a sua família olhando para Jesus. Vença as agruras desse ano olhando para Jesus. E quando você voltar no 19º, volte olhando para Jesus. É o segredo, é a alegria, é a vitória, é o que faz de nós o que somos, para a honra e para a glória do Senhor. Tomando cuidado com a nossa vida, vivendo nossas experiências e fazendo valer a pena a vida nesse mundo como um ensaio para a vida no céu. Faça a sua parte. Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, a gente aprende a cuidar do nosso coração. Olhando para Jesus, a gente aprende a cuidar até do nosso corpo. Olhando para Jesus, a gente aprende a cuidar do nosso humor. Olhando para Jesus, a gente aprende tudo o que é preciso para viver, para honrar o nome dEle e para ser feliz, honrando aquele que nos chamou. Olhando para Jesus. Há um hino, pode ser que eu não vou, tem um hino agora, pode, tem já separado? Tem não? Mas tem um que diz assim: olha para Jesus, contempla seu rosto de amor, e verás a luz divinal brilhar, em fulgor
resplendente sem par. Para ficar mais fácil, que esse aí eu não sei de qual não, tem no Cantor Cristão que diz assim: anelo por Cristo meu Rei Salvador, precioso é Jesus para mim. Mas cantar esse hino sentado deve dar até azar. Vamos cantar em pé, vamos cantar em pé, tem que cantar em pé, estica aí. Anelo por Cristo meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. A segunda estrofe diz assim, olha, eu vou começar, você vai conseguir juntos. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a admissão do triste pecado, otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eternal, sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Só as vozes, a quarta estrofe. Na glória minha alma deseja gozar, e mais como amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Querido Deus, obrigado por Jesus, obrigado porque nós olhamos para Jesus pela fé e nele temos tudo o que precisamos para uma vida radiante, sempre alegres. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós vamos então prosseguir no mesmo ambiente de culto, de adoração, de comunhão, no momento em que estaremos cumprindo um dos mandamentos do Senhor Jesus, uma de suas ordenanças, a celebração da ceia do Senhor. Esse memorial que nos faz refletir, que nos traz à mente
a presença de Jesus entre nós, mas mais do que isso, tudo aquilo que Ele fez por nós, quando deu a sua vida na cruz do Calvário. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque entendemos que aqui está a igreja de Jesus, aqui está o corpo de Cristo, aqui está a comunhão dos filhos de Deus. A palavra de Deus nos orienta acerca desse momento, recomendando que este memorial seja para aqueles que já têm a sua vida entregue ao Senhor Jesus. Por isso, reiterando o apelo feito pelo pastor Elildes em uma das suas mensagens, se a sua vida ainda não está entregue a Jesus, agora é o momento, essa é a oportunidade. Eu quero convidar a você, se você ainda não tem a sua vida nas mãos de Jesus, que este seja o momento de você dizer: Senhor, vem habitar comigo, em minha alma há lugar, vem já. Mas, se todos aqui estamos na comunhão do Senhor Jesus, em comunhão com Ele, a palavra nos orienta também, de que nós devemos fazer um exame. Examine-se o homem a si mesmo, porque precisamos participar deste momento para a celebração da vitória de Cristo e não para a nossa própria condenação. Então nós vamos, neste momento, convidar os pastores aqui presentes para que estejam aqui ao meu lado. Quero convidar a todos os pastores, se temos, além do pastor Elildes, pastor Jefferson, pastor Barão, até mesmo se temos, porque eu não tenho registro, mas pode ser que tenhamos pastoras aqui, pastor Roberto está aqui com a gente. E quero também convidar os irmãos diáconos e diaconisas que se voluntariaram para este momento da celebração da ceia do Senhor. Vou convidá-los para que venham até aqui também, estejam aqui à frente conosco, porque os irmãos estarão servindo a igreja de Jesus aqui presente, servindo os elementos da ceia do Senhor. E aproveito até para informar que todo o cuidado foi tido na hora da preparação dos elementos da ceia do Senhor. Você pode tomar do pão, pode tomar do cálice, sem nenhuma preocupação, porque todo o cuidado foi tido com relação à higiene e com relação à necessidade desse momento que estamos vivendo. Então, os irmãos diáconos estejam aqui, os pastores estejam aqui comigo, porque neste momento estaremos refletindo sobre o privilégio que temos e que possamos participar condignamente para a honra e glória do Senhor e não para a nossa própria condenação. Eu vou convidar ao pastor Marcos Barão para que ore nesse momento e em oração ele esteja entregando as nossas vidas e suplicando ao Senhor para que, se há algum impedimento, que seja removido nesta hora, para que a nossa comunhão com o Senhor seja completa, seja perfeita e tenhamos como celebrar a ceia do Senhor. Deus e Pai bendito, nós te louvamos porque tu és maravilhoso. O Senhor nos trouxe aqui, louvado seja o nome do Senhor. Agora, ó Deus, queremos dizer-te que te amamos
dizer-te, ó Deus, que te louvamos, te magnificamos, dizer-te que queremos prestar-te culto, cantar-te glória, e também queremos, ó Deus, confessar que temos pecado. Pecado, ó Deus, na mente, pecado no coração. Ó Deus bendito, pedimos ao Senhor que nos purifique de toda a injustiça, que o Senhor nos purifique de todo o pecado, e que o Senhor nos mostre aqueles pecados que nos estão ocultos. Ó Deus bendito, ajuda-nos. Queremos, ó Deus, seguir a palavra da oração do Senhor Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pedimos ao Senhor, santifica-nos, ó Deus. Assim pedimos, não porque merecemos, mas porque cremos no teu eterno poder, no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Filho amado, que nos purifica de todo o pecado. Assim oramos, agradecidos pelo perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós ainda vamos cantar o hino 354, cada momento, e durante este cântico, os irmãos e as irmãs diaconisas, os irmãos diáconos e diaconisas, temos 7 bandejas. Então eu vou pedir para que 3 estejam indo até o fundo e venha servindo, enquanto 4 estão aqui na frente, levando até que todos recebam mais ou menos no mesmo tempo os elementos da ceia do Senhor. Então os 2 irmãos diáconos vão lá para trás com 2 bandejas. Eu preciso de mais 5 irmãs. Nós temos quantos aqui? Temos 6, né? Então apenas uma não terá uma bandeja. As irmãs podem, por favor, retirar aqui as bandejas para servir, enquanto cantaremos 354. Por favor, podem se encaminhar lá para o fundo. Mais uma pessoa lá para o fundo, pode ir a irmã, e as outras 3 aqui à frente. Pode retirar a tampa, por favor. Isso. Por favor. Podem se assentar. Obrigado, pastor Eliudes. Obrigado. Irmã Leia. Muito bem. Então vão andando, irmãs. Enquanto estamos ocupando aqui a fila à frente, vão andando para aqueles que não receberam possam receber também. E enquanto cantamos 354, depois da leitura bíblica, tá bom? Depois você volta à leitura bíblica. Cada momento.
Vou pedir o pastor Jefferson para nos ajudar servindo aos irmãos diáconos e também ao pastor Roberto para nos ajudar. Os irmãos servem os irmãos diáconos, por favor. Enquanto os diáconos estão sendo servidos, há alguém que deixou de receber algum dos elementos da ceia do Senhor? Muito bem, vou pedir o pastor Eliudes para servir os nossos colegas pastores aqui. Deixa que eu lhe sirvo. Ok, está ótimo. Está ótimo. Isso. Irmãos, nós cremos que o corpo que foi ferido na cruz do Calvário, corpo de Jesus, o sangue que se verteu naquele momento, o sangue de Jesus, como nos ensina a carta aos Hebreus, foi feito uma única vez, com significado e valor eterno. Portanto, nós não estamos aqui presenciando novamente a morte de Cristo. Nós temos a nossa memória, nosso entendimento, os nossos pensamentos remetidos àquele momento registrado na palavra de Deus, quando o Senhor disse: está consumado. Da mesma forma, quando tomamos do vinho, nós não estamos tomando do sangue de Jesus literalmente, mas temos a nossa mente, o nosso entendimento remetidos à cruz do Calvário. Então, ao tomar do pão, ao tomar do vinho, nós estamos com o nosso entendimento conectado com aquilo que foi feito na cruz. E quando fazemos isso, nós nos tornamos mais próximos do Senhor. Como na mensagem que aprendemos hoje, nós olhamos de perto para o nosso Senhor, o Senhor que dá a vida pelas suas ovelhas, o Senhor que morre por amor. Você já viu alguém morrer por amor? Jesus morreu por amor. Então, ao tomar da ceia, que o seu coração esteja em plena comunhão com o Senhor Jesus. Nós vamos ainda orar, antes de ler a palavra e antes de tomar dos elementos da ceia do Senhor. Pastor Roberto, ore ao Senhor nosso Deus e agradeça, porque um dia o corpo de Cristo foi ferido por nós, o sangue de Cristo foi derramado em nosso favor. Pai querido, Deus de amor, neste momento nós curvamos nossas almas ante a Tua doce e sublime presença. Pai, que momento memorável para nós, os Teus filhos, quando podemos relembrar o sacrifício do Teu Filho Jesus ali naquela cruz, como foi dito pelo Teu Filho aqui agora, com alegria para a nossa salvação. Mas nessa hora, Pai, queremos pedir que o Teu Espírito visite cada coração aqui, pensando de nós qualquer coisa
que interfira na nossa comunhão com o Senhor. E dá-nos, Pai, aquela intimidade com o Senhor. Muito obrigado por este momento. Ele nos edifica, Ele nos faz crescer. Esse é o momento em que os teus filhos relembram a cruz, mas também relembram a volta do Senhor Jesus. Abençoa-nos neste momento. Agradecidos, rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo deu a seguinte instrução: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Passamos. Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tomemos. Não está no nosso programa, portanto não está nos slides, mas não precisa, porque agora nós vamos cantar Vencendo Vem Jesus. Fiquemos em pé. Se você achar que precisa colocar a letra, tem naquele pendrive, no 112.